Olá, eu sou o professor de Geografia, o Anderson Lima, em mais uma aula para discutir os espaços agrários. Então, para iniciarmos aí a discussão de hoje, temos uma distinção entre a agricultura familiar e a agricultura não familiar. Essa distinção ela será feita levando em consideração a gestão da mão de obra. Então, este é o nosso critério na hora de fazer essa distinção. A agricultura conhecida como familiar, ela vai ter a mão de obra predominante aí, sendo ela formada pelas pessoas que compõem ali o núcleo familiar. Daí o nome dado para essa modalidade de agricultura. Quando eu penso na agricultura não familiar, eu vou relacionar a mão de obra com a questão do assalariado. Então, a mão de obra, neste caso, é uma mão de obra assalariada. Então, essa é a distinção que eu vou fazer entre os dois tipos de agricultura, citando ainda que a agricultura não familiar pode ser denominada também de empresarial ou de patronal. Nós temos aí no nosso slide uma imagem do Censo Agropecuário de 2017, que faz para a gente aí uma comparação entre as duas modalidades de agricultura. Quando eu penso em relação à área, o espaço que é ocupado, então, com as propriedades rurais aqui no país, eu vou observar o seguinte: 77% da área do espaço disponível para plantação, ele é ocupado pela agricultura não familiar, restando apenas 23% para a agricultura, então, familiar. Quando eu penso na questão dos estabelecimentos, os estabelecimentos é a quantidade de propriedades que eu tenho espalhadas aí ao longo do território brasileiro. A situação ela faz o quê? Ela vai se inverter. Agora, 77% dos estabelecimentos, da quantidade de propriedades, é formada por agricultores de origem familiar e os 23% restante pela agricultura não familiar. A gente vai ver no próximo slide uma situação muito importante em relação a essa distribuição de área e de estabelecimentos, que a agricultura familiar, mesmo ocupando apenas 23% do espaço disponível, é essa agricultura familiar que é responsável por abastecer o mercado interno. É essa agricultura familiar que fornece aí a maior parte dos alimentos que a gente tem no nosso dia a dia. Então, aqui eu tenho algumas características da agricultura familiar. A primeira delas é o predomínio da mão de obra familiar na produção e na administração aí das terras. Então, quem administra, quem controla a propriedade é o próprio núcleo familiar e posso ter também, dentro dessa modalidade, a mão de obra assalariada. Ela, porém, não é predominante. Então, é o grupo familiar que vai gerir, coordenar, administrar a propriedade. Em algumas situações, será necessária a contratação de pessoal. Então, eu posso ter também a mão de obra assalariada, mas ela não é a predominante. E ocupa a maior parte das propriedades rurais do Brasil. É o que a gente viu no slide anterior. A quantidade de estabelecimentos ocupados aí pela agricultura familiar, ele predomina aí com quase 80% das propriedades no país, ela é composta pela agricultura familiar. E essa agricultura que eu havia citado anteriormente, que garante a segurança alimentar do país. Por quê? Porque a produção familiar, ela abastece o mercado interno. Então, praticamente todos os alimentos que chegam aí na nossa mesa diariamente são produzidos pelos agricultores familiares. E aí, uma situação importante que é o seguinte: a agricultura familiar ela tem lá a questão da subsistência, ou seja, eu estou produzindo para abastecer o meu núcleo familiar e o que eu tenho de excedente eu vou destinar aí para ser comercializado. Só que o que ocorre? Eu acabo tendo aí várias pequenas propriedades e esses agricultores eles acabam tendo um excedente que nem sempre é tão grande assim. Então, uma das alternativas para o agricultor familiar é a formação de cooperativas, o cooperativismo.
Então, dessa maneira, eu junto a produção de pequenas propriedades e, no final das contas, essa produção, que era pequena, considerando apenas uma propriedade, passa a ser uma produção muito grande, levando em consideração as propriedades vizinhas, por exemplo. E aí eu tenho um poder maior na hora de comercializar isso aí no mercado interno. Então, o cooperativismo ele é uma das situações aí que favorece a agricultura familiar no nosso país. E eu tenho aqui também uma outra imagem, também do Censo Agropecuário de 2017, que mais uma vez faz aí comparações entre a agricultura familiar e não familiar. Então aí eu tenho nesse gráfico mostrando a seguinte situação. De 2006 até o ano de 2017, o que ocorreu com a agricultura familiar? Nós tivemos, em relação à quantidade de estabelecimentos, uma queda de 9,5%. Então, a quantidade de propriedades ligadas lá à agricultura familiar, ela vem diminuindo ao longo do tempo. Mesma coisa ocorre com o pessoal ocupado. A quantidade de pessoas trabalhando na agricultura familiar teve uma queda de 17,6% e já a área que essas propriedades ocupam teve uma queda menos expressiva, mas também é uma queda de 0,5%. Quando eu vou para a agricultura não familiar, essa situação ela acaba se invertendo. A quantidade de estabelecimentos ela cresce 35% aí em um período aí pouco mais de 11 anos. O pessoal ocupado também cresce bastante, a quantidade de pessoas trabalhando na agricultura não familiar cresce 16,4% e a área ocupada por essas propriedades também tem aí uma elevação de 7,1%. Então, mostrando aí uma situação oposta entre a agricultura familiar e não familiar. Dentro ainda da agricultura familiar, uma situação importante para ser comentada em relação aos módulos fiscais. O que são esses módulos fiscais? É uma espécie de unidade de medida e essa unidade de medida ela pode sofrer variação de um município para outro. Então, cada município vai criar lá o seu módulo fiscal, vai levar em conta algumas características para fazer essa delimitação, como, por exemplo, o tipo de exploração predominante no município. Então, eu vou observar o seguinte, dentro da minha cidade, predominam aí, por exemplo, a característica principal é a produção de uvas. Então, para a produção de uva, eu preciso observar o seguinte, qual que é o tamanho da propriedade que eu preciso ter para ter lá uma produção de uvas. Então, eu vou observar esse sentido para definir qual vai ser o meu módulo fiscal. Vou observar também a renda obtida com essa exploração. Então, com a exploração de uva, eu tenho que ter uma renda suficiente aí para abastecer o meu grupo familiar. E uma outra coisa também importante eu levo em conta outros tipos de cultivo que eu posso ter dentro do meu município. Então, a exploração predominante é uva, eu tenho que conseguir ter renda suficiente para abastecer o meu grupo familiar e levo em conta outros tipos de cultivo. Então, quando eu observo essas características, aí eu vou delimitar qual é o tamanho do meu módulo fiscal e esse tamanho será dado em hectares. Então, nós temos aqui um mapa mostrando essa situação, é o mesmo mapa que nós temos aí no nosso material didático, eu consigo observar pelos tons mais escuros ali no meu mapa, que vão prevalecer ali na região norte e parte aí do nordeste do país, são os locais em que eu vou ter os módulos fiscais ocupando maior quantidade de hectares. Então, os tons mais escuros prevalecendo aqui no meu mapa, está representando os módulos fiscais em que eu tenho de 100 a 110 hectares. E à medida que eu vou tendo aqui, em relação à questão das cores, tem uns tons mais claros, a quantidade de hectares do meu módulo fiscal vai diminuindo. Quando eu chego na região sudeste ou na região sul do Brasil, eu vou observar o seguinte, que esses módulos fiscais eles vão se tornar cada vez menores. Isso pode ser explicado em parte aí pelo valor da propriedade. Então, as propriedades no sul e no sudeste, elas têm um custo mais elevado. Então, o módulo fiscal nessas regiões acaba sendo menor, na verdade. Então, leva em conta algumas características e esse módulo sofre variações de um município para o outro aí.
ok? Características agora da agricultura não familiar, posso chamá-la também aí de agricultura patronal, a gente pode encontrar essas variações aí na nomenclatura. Então, são grandes propriedades acima de 4 módulos fiscais. Então, estou falando aqui agora de propriedades que ocupam um grande espaço aí dentro do território. A mão de obra predominantemente assalariada, então vou contratar pessoas, vou ter pessoas lá de carteira assinada, auxiliando na minha produção aí nessa propriedade. Outra característica da agricultura não familiar está associada ao agronegócio ou à agroindústria. Então aqui já é uma outra situação que é o seguinte, o foco é a produtividade. Então eu tenho que conseguir produzir ocupando a menor área possível, ter a maior produção, visando o quê? A exportação depois de tudo que está sendo produzido. Então, o foco da agricultura não familiar ela é o mercado externo. Por isso, eu tenho que ter também aqui o uso da biotecnologia, o uso da mecanização. Quando eu falo aqui de biotecnologia, eu posso associar, por exemplo, com a questão dos transgênicos, com as sementes geneticamente modificadas. Então, dentro lá de uma propriedade, estou tendo um cultivo, qualquer que seja, e eu posso ter alguma perda aí da minha produção em função de alguma praga que venha atacar ali a minha plantação. Então, quando eu penso na biotecnologia, eu vou produzir lá uma semente geneticamente modificada e a modificação genética nessa semente ela vai ocorrer exatamente para inibir lá uma determinada característica que acaba atraindo um predador para minha plantação. Então, isso é o uso da tecnologia, da biotecnologia, em favor aí da minha produção. Então, isso é uma característica relacionada à agricultura não familiar. Essa produção não abastece o mercado interno. Então, o que é produzido na agricultura não familiar acaba sendo vendida para outros países, o mercado externo. E tem um foco aí nas commodities. O que seriam essas commodities? A gente acompanha agora nessa nova tela. As commodities, fazendo aqui uma classificação, seriam aquelas mercadorias que possuem um grau mínimo de industrialização durante o processo produtivo. Então, essas mercadorias estão relacionadas lá com o setor primário. Lembra da aula anterior que a gente comentou que o setor primário ele é voltado lá para agricultura, para exploração mineral. Então, os produtos que vêm da agricultura ou da mineração, eles ainda não têm, não passaram por um processo industrial para, digamos assim, passar a ter um valor agregado maior. Se eu tenho lá na minha propriedade a produção de laranjas, por exemplo, então essa laranja, quando ela é vendida, por exemplo, para um outro país, ela é uma commodity. Quando essa laranja retorna, por exemplo, ao Brasil, já no formato lá de um suco de laranja, ela já passou por um processo de industrialização. Então a commodity são os produtos relacionados à agricultura e à exploração mineral, relacionados lá ao campo, relacionados ao setor primário. Então, ainda não passou pelo processo industrial. E essas commodities, elas são vendidas, negociadas aí no mercado internacional e acabam sofrendo oscilações. Então, diariamente aí essas commodities acabam tendo mudança no preço. Então, hoje se eu vendo lá uma tonelada de laranja por um determinado preço, amanhã isso já sofreu uma alteração. Então, isso é uma das situações a se levar em conta em relação às commodities. No nosso mapa, tenho aqui alguns países com as principais commodities que são produzidas por eles. Então, os Estados Unidos ali, eu tenho o trigo, a soja, o milho, o algodão, como commodities aí bastante importantes. Quando eu penso do Brasil, a questão da soja, o açúcar, o café, a carne de frango, são commodities brasileiras bastante importantes aí no mercado internacional. E essa negociação de produtos gera uma quantia muito importante que acaba entrando no nosso país. Isso contribui lá para o PIB, o nosso produto interno bruto. O Brasil ele é um país com vocação agrária. Então, boa parte da nossa produção, do nosso agronegócio, dessa agricultura não familiar, ela acaba sendo vendida como commodities para outros países.
E esses recursos que entram da venda desses produtos auxiliam lá no nosso PIB, a soma das riquezas do Brasil aí, ao longo de um ano. E por fim, nós chegamos aqui nas modalidades agrícolas. Então, nessas modalidades agrícolas aqui, são três as principais. A imagem representada aqui no nosso slide, ela é um recorte da página 12 do nosso material didático. Então, se você for lá no material didático, você vai encontrar essa mesma imagem lá nas modalidades agrícolas. Então, a primeira modalidade citada ali é agricultura convencional, ou a modalidade convencional, como o próprio nome já diz aqui, ela é a forma mais comum, a modalidade mais comum aí praticada no país. Quais são as características dessa modalidade? Primeiro que ela apresenta lá a questão dos transgênicos. As sementes elas são geneticamente modificadas, visando aí uma alta produtividade, visando a exportação aí dessa produção para outros países. Tenho também como característica da agricultura convencional o uso dos agrotóxicos, dos fertilizantes. Isso para o quê? Inibir a presença de alguma praga na minha plantação que, de alguma maneira, pode contribuir para a diminuição da minha produtividade. Por isso, eu vou utilizar lá esses agrotóxicos. E o grande problema da agricultura convencional é o impacto ambiental que é gerado, boa parte em função do uso aí desses agrotóxicos, que, por exemplo, podem contaminar o solo. Então, isso vai prejudicar a longo prazo aí a fertilidade do solo. Então, isso também é uma característica da agricultura convencional, o grande impacto ambiental que acaba sendo gerado. E, por fim, essa agricultura convencional praticada aí em grandes propriedades. Então, posso associar a agricultura convencional também lá com a agricultura não familiar. Outra modalidade de agricultura que nós temos é a agroecológica. Então, na agroecológica, as características principais que eu tenho aqui são o uso das sementes nativas. Essas sementes nativas, então, o oposto da convencional. As sementes aqui elas não sofreram alteração genética, não foram alteradas lá, por exemplo, em laboratório. Então, sementes nativas, uma característica dessa modalidade agrícola. Outro ponto importante é que eu não tenho a utilização de fertilizantes industriais. Quando eu deixo de utilizar esses fertilizantes, deixo de utilizar esses agrotóxicos, eu estou contribuindo aí para redução dos impactos ambientais. Se na modalidade convencional o impacto ambiental é muito grande, quando eu penso na agroecológica, esse impacto ambiental ele já é reduzido, porque eu não tenho mais esses fertilizantes, esses agrotóxicos industriais aí sendo utilizados. E por fim, entre as modalidades agrícolas, a gente pode falar da agroflorestal. O que ocorre aí? A característica principal é que a produção, a agricultura nessa situação, ela é praticada em meio à vegetação nativa. Então, o que ocorre? Eu tenho lá, por exemplo, a presença de algumas árvores, e essas árvores elas não serão retiradas para poder dar lugar à minha plantação. Então, a plantação ela vai conviver com a vegetação nativa. Isso traz algumas vantagens aí, que as árvores presentes, por exemplo, nessa propriedade, elas podem auxiliar lá, contribuindo com a sombra necessária, que às vezes o excesso de radiação solar pode prejudicar. Então, a sombra, ela ajuda a controlar aí a presença da radiação. E um outro detalhe, já que essa agricultura é praticada em meio à vegetação nativa, que a própria folhagem dessa vegetação auxilia na fertilidade do solo. Então, aquela folha que cai, por exemplo, da árvore ali, ela é uma matéria orgânica que vai auxiliar na fertilidade do solo. Então, isso é uma das situações importantes, uma das vantagens da modalidade agrícola agroflorestal. O que ocorre também? Eu posso citar que o impacto ambiental na modalidade agroflorestal ela é o menor possível entre as três modalidades. A agroflorestal ela seria, na verdade, uma espécie de radicalização em relação à modalidade agroecológica.
Então, aqui o impacto ambiental ele é o menor. Eu estou pensando na questão da sustentabilidade, pensando na questão ambiental, já que eu não tive que retirar a vegetação nativa, eu não teve que ter nenhum tipo de desmatamento para a minha produção. Ok? Então, aqui tem uma outra informação em relação aos transgênicos. Nós já comentamos do que se trata, a alteração genética ali das sementes. Para encerrar, então, a nossa aula, eu tenho aqui um exercício para observarmos como que isso é cobrado da gente lá na hora das avaliações. Então, agora, um pause no nosso vídeo, responder a questão, depois voltar aqui para o vídeo para observar os comentários aí, ok? Então, nessa questão, fala o seguinte: sobre a agricultura familiar no Brasil, afirma-se que. Então, tem que observar características que, de alguma maneira, serão compatíveis com a agricultura familiar. No 1, fala que o trabalho, a administração e as decisões sobre o que e como produzir na atividade com a terra são atribuições da família que detém a posse. Ok, então isso é uma característica da agricultura familiar. A administração e as decisões sobre o que e como se produzir alguma coisa é feito aí pelo grupo familiar. As pessoas que compõem a família tomam essa decisão. Então, realmente é uma característica da agricultura familiar. No 2, atingiu grande desenvolvimento tecnológico com seleção de sementes, uso intensivo de fertilizantes e utilização de silagem para armazenar a produção. A característica mostrada aqui no item 2, ela já corresponde à agricultura não familiar, aquela agricultura associada lá ao agronegócio, por exemplo. Então, o item 2, não posso considerá-lo como certo, levando a agricultura familiar aí como meu objetivo. O item 3, para que a produção é obtida em pequenas e médias propriedades com a utilização de mão de obra familiar. Ok, é uma característica que sim posso relacionar com a agricultura familiar. E por fim, o item 4, que fala que o somatório da produção de vários pequenos e médios produtores, por meio do cooperativismo, tem possibilitado aumentar a participação nos mercados nacionais. Sim, é o que a gente falou aí durante a nossa aula. Então, as pequenas propriedades associadas à agricultura familiar abastecem o núcleo familiar, o excedente acaba sendo comercializado. Para conseguir aí um valor maior na hora de vender esse produto, eu associo vários pequenos produtores em cooperativas para depois vender a minha produção. Então, os itens que correspondem à agricultura familiar são os itens 1, 3 e 4. 1, 3 e 4 corresponde à nossa letra C de casa. Ok, meninos? Com isso, chegamos ao final aí de mais uma aula. Aguardo vocês no próximo encontro. Bons estudos!